Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar então sobre os meus documentos do Alejandro Zambra. O Zambra é um autor chileno, ele nasceu na década de 70 e eu sou completamente apaixonada. Caso você não tenha me ouvido falar dos livros dele ainda, eu sou completamente apaixonada por ele. O primeiro, eu fui lendo na ordem que eles foram publicados aqui no Brasil. O primeiro que eu li foi o Bonsai, então... não tem vídeo pra ele, até porque eu li ele antes de ter o canal aqui no YouTube. Eu não lembro se eu falei sobre ele já em algum vídeo ou não. Depois eu li A Vida Privada das Árvores, que eu também gosto bastante. Eu tenho certeza que eu não fiz vídeo pra ele, mas eu devo ter falado dele em algum vídeo, então eu vou deixar link se eu achar. E eu li também A Forma de Voltar para Casa. Esse eu tenho certeza que tem vídeo, então eu vou deixar o link ali embaixo. Esse aqui é um romance, é um pouco mais comprido. Esses outros dois, eu acho que o Bonsai a gente pode dizer que é um conto, porque o livro é tão fininho e tão minúsculozinho, eu acho que é basicamente um conto. Esse aqui, eu acho que vai mais pra uma novela, talvez seja até um romance também. Esse aqui é um romance. Enfim, e a Kozak lançou então agora Os Meus Documentos, que é um livro de contos dele. A edição tá bem bonitinha, ele tem uns relevos nessa textura aqui da frente. E aqui dentro é colorido, que bonito. Enfim, esse aqui é um livro então de 11 contos, divididos em 3 partes diferentes. As 2 primeiras partes são escritas majoritariamente com personagens em primeira pessoa. E todos são contos que tem um clima muito de memória, assim, de como se tudo isso tivesse de fato acontecido com ele. Eu li em alguma entrevista que alguns dos contos têm sim um fundo autobiográfico e tal. Então eu acho que boa parte desses contos, dessas 2 primeiras partes, são sim um tanto verdade. A terceira parte já é uma parte que tem contos em terceira pessoa, que tem outros personagens com outros nomes e tudo assim mais diferente, assim. Eu gosto principalmente dos contos das 2 primeiras partes, que são esses que tem um clima de memória, eu acho eles sensacionais. A última parte foi uma parte que eu gostei um pouco menos. Uma coisa legal é que alguns contos apresentam um fundinho político. O Forma de Voltar para Casa tem um fundo bem político também, mas aqui de vez em quando a gente tem menções à ditadura, ou a posição dos personagens quanto à ditadura, as mudanças políticas e por aí vai. Eu não sei se é o grande tema, mas é um tema presente em vários dos contos. Vários dos contos, principalmente das primeiras partes, são relativos à infância. Então, às vezes o personagem que está contando em primeira pessoa está contando do ponto de vista da criança, ou de quando era criança, e os outros, às vezes, são contados do ponto de vista de adultos, mas incluindo personagens crianças, tipo os filhos, coisas assim. Outra coisa pra falar sobre os personagens é que majoritariamente os personagens são masculinos e eles são personagens bem humanos, digamos assim. Eles são meio cheios de falhas, cheios de neuroses, problemas, incompletudes, enfim, eles sempre têm alguma coisa assim. São poucos os personagens mais fortes, mais determinados, que sabem o que querem. Normalmente eles são, assim, confusos e tal. Eu acho isso muito legal. Às vezes a sensação que a gente tem é que alguns personagens são os mesmos, alguns narradores são os mesmos entre os contos. E daí, pensando que boa parte é a memória dele, no fundo é meio que o mesmo, né? Mas... enfim. Outra coisa que eu gosto muito também é o título do livro, que pra mim, desde que eu li, tipo, que eles iam lançar e que era esse o título, eu pensei na pasta dos meus documentos do computador, né? E eu não sei, pra mim eu gosto de imaginar que são arquivos que ele tinha separados, começando a escrever coisas e tal, que de repente ele juntou no livro. E chamou de Meus Documentos. Também tem um conto, que é o primeiro, que chama Meus Documentos, e é interessante porque essa ideia meio que se replica dentro do conto mesmo, porque o conto tem assim, ó, Meus Documentos, aí tem parte 1, aí tem uma historinha na parte 1, aí vem parte 2, como se cada um desses fragmentos fosse um arquivo do Meus Documentos,
Fora que daí o personagem compra o computador pela primeira vez. Nesse caso é uma criança que vê o computador pela primeira vez. E num outro conto tem um personagem um pouco mais velho que compra o primeiro computador. Eu acho tudo isso um charme, assim, eu acho muito legal. Aí eu fiquei lembrando, a primeira vez que eu vi o computador, eu devia ter uns 4, 5 anos, quando compraram lá pra casa um computador. Na época eu não podia mexer muito, né? Era pro meu irmão, assim. Mas de vez em quando eles deixavam eu brincar um pouco. Tinha uns joguinhos, ou eu gostava de ficar digitando coisas aleatórias no DOS, porque era com fundo preto, assim, e ficava brincando, assim, eu achava divertido. Enfim. Há 3 contos que eu gostei bastante. Um deles é o Eu Fumava Muito Bem, que é um escrito em primeira pessoa, super fragmentado também. Ele tem vários desses asteriscos, assim, no meio do conto, separando os bloquinhos. É sobre um cara que tá parando de fumar. Eu achei muito legal. Vi que ele fala sobre muitas outras coisas que não só o cigarro propriamente dito, mas eu acho esse conto muito bom. Adoro o final. Eu gosto muito de um conto chamado Camilo, que é da primeira parte. Então tem uma família e esse Camilo vem procurar eles. Ele é um jovem. Na realidade, ele é afilhado do pai da família. E o pai do Camilo foi exilado, tá morando na França por causa da ditadura chilena. E ele, depois de alguns anos, tá tentando se reaproximar desse padrinho. Então a gente tem a percepção do filho criança sobre esse cara adolescente, jovem, que é muito legal e tal. E tudo que vai acontecendo com essas relações familiares, assim, eu acho esse conto muito bom. Gosto também de um conto chamado Longa Distância, em que o personagem principal é telefonista. E na realidade ele é tipo um emprego de conveniência, assim, não é que ele seja telefonista, mas é o que deu pra ter, assim, tal. E ele faz atendimentos de madrugada pra pessoas que estão fora do país e fica ali atendendo, e ele pode ficar lendo enquanto ele não tá atendendo os telefones e tal. E eu gosto do jeito que esse conto vai se desenvolvendo. Ele consegue daí também um trabalho voluntário para ser professor de literatura de uma turma lá e tal, enfim. Bom, pessoal, eu tinha comprado o meu livro em pré-venda já, eu já tava lendo ele quando a Kozak mandou pra minha caixa postal um outro meus documentos. Então eu vou sortear ele pra vocês. É um sorteio muito simples, tá? A primeira coisa é que você tem que ser inscrito no canal, porque na realidade eu quero presentear vocês que ficam me aturando, né, obviamente. Então, outra coisa é endereço nacional para entrega, tá? Se você mora no exterior, mas se tiver alguém que eu possa mandar aqui, que depois vai te dar, não tem problema nenhum. Mas endereço de entrega nacional, por favor. Link ali embaixo, então, com o formulário do Google. Lá você vai deixar pra mim o seu usuário do YouTube, pra eu conseguir saber se você segue meu canal ou não. Então, o usuário que você tem é quando você entra no YouTube e coloca lá meu canal, né, não o meu canal da Gisele, assim, o seu canal, meu canal. Aí vai ter um youtuber, youtube.com/user/ e esse é o seu nome de usuário, tá? Você pode colocar a URL inteira pra mim também, que vai ser incrível. Aí eu vou querer seu e-mail, pra caso você ganhe, eu entrar em contato com você. Seu nome, pra eu saber como te chamar, caso você ganhe, né? Isso é importante. E é isso. E daí eu vou, então, esse vídeo tá entrando no dia 11. Eu vou fazer o sorteio no dia 17 de julho de 2015. Vamos marcar dia 17 às 4 da tarde, que eu vou estar em casa, provavelmente. Então, dia 17, sexta-feira de julho, às 16 horas eu vou fazer o sorteio. E vou colocar o resultado... acho que na página do Facebook, coloco nas redes sociais todas. Aí a pessoa que ganhar, gente, uma semana, então até dia 24, se eu não receber a resposta da pessoa com os dados, tal, aí eu sorteio outra, tá? Da mesma lista de quem participou antes. Muito simples participar. É um livro que eu indico bastante, gente. Aliás, Zambra, se você não conhece Zambra, eu indico bastante. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu meus documentos, me conta nos comentários o que você achou. Eu adoro Zambra. Adoro. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.